No estado de São Paulo, na área rural, se localizava a magnífica fazenda São Bernardo, de propriedade do senhor Joaquim e de sua esposa, a senhora Ana. O rico fazendeiro cultivava laranjas, sendo um dos grandes produtores da região. Entre seus funcionários, destacava-se Pedro, o capataz da fazenda, homem confiável, forte e muito trabalhador, casado com Judite, mulher bondosa e cheia de qualidades, que cuidava de sua casa com zelo e dedicação. O casal tinha uma filhinha chamada Maria Luísa, apelidada de Malu, que era criada com simplicidade, amor e honradez. Desde cedo, Malu foi ensinada por sua mãe a ajudar nas tarefas domésticas, mas reservar um tempo para estudar, posto que os pais analfabetos não queriam o mesmo futuro para a filha. Os fazendeiros Joaquim e Ana tinham um único filho, Alberto, o qual desde cedo fora preparado para assumir o negócio da família. Orgulhavam-se do filho e nele depositavam as melhores expectativas. Alberto e Malu cresceram juntos, correndo pelos campos e cavalgando pelas matas. Remavam no rio, nadavam, pescavam, passavam muito tempo na companhia um do outro. Viviam uma vida de alegria e liberdade, percebendo a fazenda como um paraíso. Entretanto, essa existência idílica foi interrompida, alguns meses após Alberto completar 13 anos, pois seus pais decidiram que o filho iria estudar numa escola bilíngue na capital. Eles pensavam num futuro brilhante para o filho. Longe dos pais, sentindo a falta da fazenda, Alberto percebeu que a saudade maior era de Malu. Seu coração estava lhe revelando que aquilo era amor. Na fazenda, Malu fazia seus passeios sozinha, sentindo a falta do companheiro que era seu amor juvenil. A adolescente não revelava esses sentimentos a ninguém, nem mesmo ao próprio Alberto. De fato, há algum tempo descobrira que amava Alberto, mas como ter esperança em ser correspondida pelo filho do patrão de seus pais? Acabou o ano letivo e iniciou o período de férias escolares. O coração de Malu estava agitado, aguardando a qualquer momento a chegada de Alberto. Fazia uma linda tarde quando ele chegou à fazenda. Depois de agasalhar as bagagens, pegou o cavalo e foi cavalgar. Na realidade, estava ansioso para encontrar Malu. Avistou-a sentada à beira do riacho. De repente, Malu ouviu um grito conhecido. Malu! Malu! Cadê você? Depressa, a jovem levantou-se e saiu correndo. Parou já nos braços de Alberto. Os dois olharam-se profundamente. Entre ambos brotou um mágico clima de paixão. Então, se perderam num beijo apaixonado. A partir daí, começam a namorar, mesmo sabendo que os pais não aprovariam. Nessa ocasião, ambos tinham um pouco mais de 14 anos. Desenvolveram um namoro juvenil, que, embora tivesse momentos de carinhos, era marcado por vínculo forte de companheirismo e amizade. Conversavam bastante e faziam planos de um futuro feliz, no qual amariam um ao outro, de forma incondicional e perene. Quando as férias terminavam, Alberto retornava à capital e o namoro prosseguia no WhatsApp. Malu tinha um tablet, por meio do qual pesquisava e estudava, e assim decorreram cerca de 3 anos. Num certo dia, o casal estava na varanda da casa de Alberto, conversavam de mãos dadas e num dado momento se beijaram. Nesse instante, chega a senhora Ana e pergunta: "O que significa isso, Alberto?" O filho ficou nervoso e gaguejando respondeu: "Nós somos namorados, mãe." A mãe fala de forma ríspida com Malu, ordenando que vá para sua casa e, voltando-se para Alberto, começou um sermão. "Como você tem coragem de namorar a filha de um empregado nosso? Uma jovem que não faz parte da nossa classe social? Que futuro terá com ela? Não vamos permitir esse relacionamento." Depois que a senhora Ana relatou a situação a seu marido, ele concordou totalmente com a esposa. Decidiram que, nos períodos de férias, Alberto participaria de colônia de férias.
Dessa forma, os dois jovens ficariam afastados. Malu e sua família ficaram surpresos com a reação dos patrões, visto que, ao menos na aparência, eles a tratavam como uma filha. Não esperavam tamanha discriminação. O casal de fazendeiros comunicou aos pais de Malu sua decisão quanto ao relacionamento afetivo dos jovens. O senhor Joaquim, dissimulando o preconceito, falou: Pedro e Judite, vocês sabem da consideração que eu e Ana temos por vocês. Então, vamos ser claros sobre esse relacionamento entre Alberto e Maria Luísa. Não concordamos com ele. Não queremos que Alberto se apegue a namoros e compromissos sentimentais. Ele é muito novo, deve estudar e somente mais tarde, quando tiver idade e maturidade, decidir sobre relacionamentos. Não temos nada contra Malu. Apenas achamos que esse namoro não deve prosseguir. Por isso, vamos tomar providências para que Alberto se afaste da Malu. A mãe de Alberto, com rodeios, também tentou esconder a discriminação. Sei que vocês querem o melhor para a Malu, assim como nós queremos o melhor para o Alberto. E, sinceramente, não achamos que o melhor tanto para o Alberto quanto para a Malu seja esse relacionamento de namoro, que inclusive pode levar a situações que podemos muito bem imaginar. Queremos que o Alberto pense apenas em estudar e somente no futuro decida sobre sua vida sentimental. Não se ofendam, mas acreditamos que esse namoro jamais poderia dar certo. Alberto logo iria se desinteressar de Malu e fazê-la sofrer, pois na escola em que estuda o nível é muito elevado e as pessoas têm objetivos e interesses que Malu nem imagina. Alberto está num ambiente muito diferente, por isso, para o bem dela, é melhor que no futuro procure alguém com quem possa se identificar, assim como Alberto deverá procurar alguém do mesmo ambiente dele. Agradecemos se falarem para Malu esquecer esse relacionamento. Mesmo abalados, os pais de Malu não partiram para a discussão. Contudo, o senhor Pedro observou: de modo algum quero lhes faltar com respeito. Porém, entendemos que vocês não querem esse namoro não por idade ou imaturidade, mas por acharem que Malu, por ser de condição humilde e filha de um empregado, não merece se relacionar com seu filho. Fiquem despreocupados, vamos conversar com ela. Mais que tristes, eles ficaram decepcionados com a atitude dos patrões, por recusarem que Alberto namorasse sua filha somente em razão da diferença social e econômica entre as famílias. O gesto de discriminação foi motivo suficiente para decidirem pedir as contas e partirem para o estado de Minas Gerais, onde a maioria de seus parentes morava. Nessa época, Malu completou o ensino médio. Por ser excelente aluna, passou de primeira no Enem para a medicina. Ela decidiu se submeter a uma vaga no estado de Minas Gerais, a terra de seus parentes. Para a alegria de toda a sua família, foi aprovada na seleção. Os pais de Malu conversaram com ela, explicando que, na situação enfrentada por eles, a escolha mais acertada seria a jovem esquecer o relacionamento com Alberto e dedicar-se aos estudos. A filha confessou aos pais que sua vontade era não aceitar a decisão dos fazendeiros e lutar para, de alguma forma, continuar o relacionamento, no qual não via nenhum ato repreensível. Contudo, reconhecendo sua inexperiência sobre os problemas da vida, disse que acatava a orientação de seus pais, confiando no amor e sabedoria que sempre demonstraram para com ela. Toda a família de Malu se mudou para Minas Gerais, em busca de uma nova vida. A jovem decidiu colocar Alberto no passado, porém não ficou apenas na decisão, tomou providências práticas, comprou outro chip telefônico a fim de se desligar totalmente do seu amor impossível. Determinou-se a concentrar toda a sua inteligência e energia emocional nos estudos, para atingir o objetivo de ser uma médica. E foi o que fez durante vários anos. Alberto, na capital, estudava engenharia da computação. Desde que Malu desapareceu de sua vida, passou a ser um jovem nostálgico e ansioso. Nunca conseguiu superar aquela súbita perda. Os anos iam passando, porém permaneciam nele o sentimento de amor, as lembranças da bela e doce companheira de sua infância e adolescência.
Ele sonhava em um dia reencontrá-la e com ela viver uma vida linda e cheia de amor. Algumas vezes tentou localizá-la, mas sem sucesso. A verdade é que o jovem Alberto não tinha paz emocional. Para esquecer de Malu, começou a frequentar baladas, bares e a se envolver com várias mulheres em relacionamentos casuais. Essas atitudes em nada o ajudaram a superar sua tristeza. Na faculdade, Alberto conheceu Rômulo, que passou a ser um grande amigo e conselheiro. Desabafou com um amigo que não conseguia esquecer de Malu, seu amor de infância e juventude. Rômulo o aconselhou a namorar uma jovem, de modo sério e comprometido, para esquecer da antiga namorada. Assim, poderia seguir em frente. Passaram-se alguns anos. Malu agora é uma médica formada, doutora Maria Luísa. Seu objetivo é, rapidamente, começar a trabalhar para ajudar seus pais, recompensá-los, ampará-los por todo o suporte, dedicação e amor que sempre lhe deram. Ela se inscreveu para uma vaga em várias cidades, inclusive em pequenos povoados. Sabia que no início da profissão, qualquer oportunidade que tivesse com um salário justo seria válida e bem-vinda. Quanto a Alberto, mesmo formado, continuou morando na capital. Contudo, sempre visitava os pais. Numa das visitas, levou o amigo Rômulo para conhecer seus pais e a fazenda. No local, Alberto foi mostrando as belezas da sua propriedade. Rômulo ficou encantado, contemplando a fazenda e a natureza ao redor. De repente, sentiu uma fisgada na perna. Logo, avistam uma serpente. Alberto gritou por socorro. Chegaram alguns empregados da fazenda, que o ajudam a colocar Rômulo no carro. Sem demora, Alberto leva o amigo ao posto de saúde mais próximo. A técnica de enfermagem, vendo a urgência da situação, providencia uma cadeira de rodas e conduz Rômulo para o atendimento médico. Impaciente e preocupado, Alberto permaneceu na recepção. Algum tempo depois, Rômulo surge acompanhado de uma enfermeira, com um sorriso no rosto e gestos de gratidão. Ele fora medicado e declarado fora de perigo. Como era muito falante, contou sobre a incrível médica que o atendeu. Nova, educada, atenciosa e principalmente linda. Estava deslumbrado. Já no carro, o amigo narrou: jamais imaginei encontrar num lugar tão distante um anjo lindo que se chama Maria Luísa Góes. Ao ouvir esse nome, o coração de Alberto disparou. Maria Luísa Góes? Meu Deus, é o mesmo nome da Malu. Bem depressa saiu do carro e retornou ao posto médico. Pediu para falar com a médica. Disseram-lhe que teria de esperar umas 2 horas quando encerraria o plantão dela. Resolveu levar o amigo à fazenda para que descansasse e de imediato retornar ao posto médico para conferir quem era a médica. Lembrou que desde pequena Malu dizia que queria ser médica. Alberto ficou aguardando no carro a médica sair do posto. Estava nervoso com a possibilidade de reencontrar sua amada. Queria pelo menos vê-la, pois segundo seus pais comentaram, ela já teria se casado há 3 anos. Repentinamente sai uma jovem ruiva e elegante. Ele imediatamente a reconheceu. Era Malu, continuava linda, aliás, estava muito mais linda. Sentiu uma emoção indescritível. De longe, ficou por alguns segundos admirando a mulher que seu coração nunca esqueceu. Quando Malu já ia entrando no seu carro, ele grita: Malu! Malu! Cadê você? Nesse momento, o coração de Malu bate forte. Aquela voz era idêntica à de seu amado. Somente ele a chamava dessa forma. Lembrou de que todas as vezes que Alberto a chamava assim, corria direto para os braços dele. Mas agora não poderia fazer isso. Voltou-se para ele e falou: Oi, Alberto, como vai? Os dois conversaram longamente e, com surpresa e alegria, perceberam que, embora suas famílias tivessem agido para os separar, não conseguiram apagar o amor que tinham um pelo outro.
Apesar do tempo, da distância, de todas as circunstâncias adversas, o sentimento de amor se manteve vivo, intacto, tão forte e intenso quanto no começo. Inundados de júbilo, decidiram reatar o relacionamento. Os pais de Alberto, já anciãos, ficaram admirados ao verem a doutora Maria Luísa. Diante deles estava uma jovem linda, graciosa e imponente, de voz firme e gentil. Ambos perceberam que Malu, a criança simpática e inteligente, se transformara nessa pessoa impressionante, uma presença magnética. Ao serem cumprimentados por ela e ouvirem um pouco de sua história, sentiram-se muito mal por terem sido tão injustos, orgulhosos e preconceituosos. Vencidos pelo arrependimento, pediram perdão a Malu. O Sr. Joaquim foi o primeiro a falar. Malu, eu errei muito com você e com seus pais, que sempre foram pessoas boas, honradas. Eu me deixei levar pelo orgulho e cometi uma grande maldade contra você e sua família. Prejudiquei, inclusive, meu filho Alberto. Me arrependo do que fiz. Por favor, me perdoe. No mesmo sentimento do marido, com lágrimas nos olhos, a senhora Ana disse: Malu, há alguns anos carregamos essa culpa. Reconhecemos que nossa interferência não foi apenas errada, foi cruel e desumana. Naquela ocasião, agimos como se fôssemos superiores à sua família. E é claro que não somos. Pelo que fizemos, não merecemos seu perdão. Ainda assim, se puder, me perdoe. Perdoe o Joaquim. A jovem médica ficou enternecida ao ver os dois anciãos arrependidos e súplices que admitiram o ato indigno de orgulho e preconceito ao proibir o seu namoro com Alberto. Por ter um coração puro e amoroso, ela os perdoou, começando a partir daí um relacionamento agradável e harmônico. Alberto e Malu se casaram e decidiram morar na fazenda, que passou a ser administrada por ele, já que seus pais estavam avançados em idade. Depois de 2 anos no terreno em volta da fazenda, caminhava e brincava Albertinho, um menino saudável e risonho. Maria Luísa, é claro, prosseguiu seu trabalho médico na cidade próxima à fazenda. Rômulo sempre frequentava a fazenda e, com seu jeito alegre e falante, mantinha animadas conversas com Alberto e Maria Luísa. Apesar dos conselhos de Alberto, Rômulo continuava solteiro, sem interesse em casamento. A vida da família irradiava alegria, serenidade e brilho, como os raios de sol na fazenda. Porém, após 3 anos de casamento, a felicidade e a paz do casal foram sequestradas, quando Alberto permitiu que um pensamento insano se instalasse na sua mente e coração. Foi no feriado. Os amigos Alberto e Rômulo tomavam banho no riacho. Alberto notou que o sorriso de Albertinho era idêntico ao de Rômulo. Começou a conjecturar: será que Albertinho é filho de Rômulo? Será que minha esposa e meu amigo são amantes? Isso é bem possível, pois ele ficou atraído por ela desde o primeiro dia que a viu. Além do mais, por que ele frequenta tanto a nossa casa? E por que nunca pensa em se casar? Os pensamentos conturbados borbulhavam cada vez mais na mente de Alberto. Ele acabou brigando com o amigo por um motivo banal e o expulsando da fazenda. A esposa tentou persuadi-lo a parar com essas atitudes. Contudo, Alberto interpretava que ela defendia Rômulo porque tinha algum envolvimento com ele. Desse dia em diante, o ciúme e a desconfiança de Alberto permearam a vida do casal, transtornando a paz cotidiana. Por muitas vezes, Malu falou ao marido que os pensamentos de traição eram descabidos e absurdos, sendo apenas fruto da imaginação dele, visto que jamais pensou em outro homem. Alertou que esse comportamento de ciúme estava afetando o amor e o respeito no casamento deles. Entretanto, a obsessão do esposo continuava, o que levava a conversas tensas e desagradáveis. A jovem médica percebeu que essa vida sem paz e sem confiança não era a vida que queria viver. Então, rompeu o relacionamento. Mudou-se novamente para Minas Gerais, a terra de seus parentes.
Distante de Alberto, Malu tentava recomeçar sua vida junto de seu filho. Tudo o que desejava era tranquilidade, paz de espírito. Apesar da tristeza pela separação, mantinha-se serena, fazendo do trabalho um bálsamo contra sentimentos de nostalgia. Após 6 meses de sua mudança, Malu precisou enfrentar mais uma reviravolta da vida. Albertinho adoeceu gravemente. O garoto foi diagnosticado com leucemia. Sua chance de vida seria um transplante de medula. A mãe logo se ofereceu para ser doadora, porém foi constatada sua incompatibilidade. Malu relatou tudo a Alberto, dizendo que ele era a única esperança para salvar o filho. Alberto pareceu ser atingido por um raio. Sentiu agonia e remorso por ter causado tanto sofrimento à esposa, que agora enfrentava mais essa terrível provação. Foi tomado por um enorme medo de perder o filho querido. Clamou aos céus pela vida da criança. Nesse instante de sofrimento, ele esqueceu toda a sua cisma e pegou um avião para socorrer o filho. Para a alegria de Alberto, ele e o filho eram compatíveis. O pai salvou a vida do filho, que por sua vez salvou o casamento dos pais, pois Alberto reconheceu que fora totalmente dominado pelo ciúme, o sentimento perturbador que quase destruiu seu casamento. Consciente de seu erro e profundamente arrependido, pediu perdão à esposa e uma nova chance no casamento. Malu ponderou sobre todos os acontecimentos e, no íntimo, entendeu que mesmo em meio à dor, houve a ação divina na vida deles. Decidiu perdoar o marido. Após a alta médica, no corredor do hospital, Albertinho, todo saudável, segurou na mão do pai e falou: "Vamos para casa, papai?" Também olhou para a mãe, pegando na mão dela: "Vamos para casa, mamãe?" Alberto e Malu responderam juntos: "Vamos sim, filho." Obrigado, muito obrigado por assistir este vídeo. Venha fazer parte de nossa família. Inscreva-se em nosso canal, marque o gostei, compartilhe este vídeo com amigos e parentes. Um abraço, fique bem.